Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por termos a oportunidade de viver um novo dia e nele a gente ter interesse para ouvir a palavra do Senhor, meditar, assistir vídeos, cantar louvores, estudar a palavra, analisar o que nos é trazido aos ouvidos, porque a palavra diz que a nossa fé, né, ela vem pelo ouvir, vem ouvir a palavra pela palavra de Deus, pelo ouvir a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus ela tem uma ação poderosa que nos instrui a buscar ouvir, ou seja, ouvindo a sua palavra, a gente começa todo um processo de renovação interna, de modificação e de entendimento. E é isso que a gente faz diariamente, né? Então a gente lê bastante, a gente lê, mas a gente também ouve, né? E isso tem um impacto muito grande na nossa vida. Hoje, especificamente, dia 24 de agosto de 2025, a gente segue nessa expectativa, né? Com esse desejo nosso, né, de unir uma expectativa num sentimento real, de fazer com que não aquilo que eu digo, mas às vezes o que eu trago em relação à palavra do Senhor que possa ter algum impacto em você. Quando eu falo algum impacto, é que te ajude a te despertar, que o Senhor possa, vamos dizer assim, agir. Eu sei que os nossos devocionais não são esses devocionais espetaculares, uma produção espetacular, ou mesmo o próprio discurso trazido aqui, o Senhor me usa numa medida da minha própria limitação, vamos dizer assim, de me aperfeiçoa, mas tem a minha própria limitação que cria uma resistência no aperfeiçoamento da palavra. Também tem tudo isso, né? O próprio instrumento com que se propaga a informação, que se propaga a mensagem, tem um impacto de como ela chega até os ouvidos. Mas eu quero te lembrar que não sou eu, não é o meu entendimento. Eu busco verdadeiramente, com muito temor, com muito tremor, com muito zelo, com muita preocupação. Afinal de contas, tudo aquilo que eu digo aqui, e é possível que a gente cometa erros, a gente traz com a responsabilidade de tentar ser o mais fiel daquilo que está na mensagem de Deus. Alguns pontos eu tenho certeza que você vai ouvir, e dentro daquilo que você já escutou, já foi ministrado, já foi ensinado, eu não quero nem entrar em conflito com você sobre isso. Por exemplo, um ponto que a gente entra com muito conflito é quando se fala sobre se a salvação se perde ou não se perde. Porque há entendimentos diversos, entendimentos teológicos. Mas o que eu sempre estimulo é, de fato, leia, de fato, se entregue verdadeiramente ao Senhor, deixa que o Espírito trabalhe em cima de ti, na tua vida, e a partir daí, dessas transformações, é que você se aperfeiçoará mais no caminho que você já se estabeleceu, ou você, com toda a humildade e temor ao Senhor, você vai ajustar a sua caminhada, porque o Senhor assim o manda. Então, não sou eu que mando em nada. Pelo contrário, na verdade, eu também, ao ouvir a palavra do Senhor, por vezes eu preciso me reposicionar na palavra que o Senhor tenha piedade e traz para a gente alguém que nos limpa as imperfeições. É assim que vai funcionar na nossa vida cristã. E é um prazer estar aqui conosco, contigo, tá certo? Então, a nossa meditação hoje é Salmos 81, e o versículo que eu vou trazer é um versículo 8, ele diz assim: ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei, a Israel, se me ouvisses. Esse Salmos aqui, ele é bom, né? Ele é bom, mas ele tem dois pontos muito distintos. Ele tem um ponto que faz um convite, uma celebração de festas, né? De alegria, vamos dizer assim, de exaltação do nome do Senhor, de uma alegria, um ânimo, algo muito bacana. E ele tem o segundo ponto, que seria um ponto desse versículo que nós fizemos a introdução dos Salmos. Essa é a realidade. No primeiro ponto, ele diz lá no versículo 1, ele diz assim: cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, celebrai o Deus de Jacó. Ele vai relembrar que o Senhor, na sua doce justiça, no seu doce entendimento, na sua doce sabedoria, ele estabelece para o povo de Israel um estatuto perpétuo, um estatuto ali que ele vai lá no capítulo, no livro de Números, né? No livro de Números, no capítulo 10, versículo 10, vamos até ler para a gente se situar melhor. Ele vai trazer o fundamento do que ele diz isso, que é o estatuto perpétuo, que é a celebração que ele utilizou aqui, chamado de lua nova, que traz, vamos dizer assim, o registro, a marcação temporal do que seria ali o começo do novo mês. Ou seja, era uma indicação direta que a cada mês que se iniciava ali na vida do povo judeu, eles deveriam, em tese, parar de trabalhar, deixar de trabalhar naquele dia, não como o dia sabático, mas semelhante ao dia sabático. E, por exemplo, as tarefas que eles cumprissem deveriam ser tarefas de oferta e de celebração para o Senhor. Ele vai trazer isso aqui. Lá no versículo, então, 10 do capítulo 10 do livro de Números, nós temos assim: semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Esse capítulo aqui em Números, ele está trazendo quando Deus instituiu duas trombetas, chamadas trombetas de prata, e ela tinha, por exemplo, a cada vez que fosse tocada uma,
Tocada a primeira dizia uma coisa, tocada a segunda dizia outra coisa, tocada as duas dizia outra coisa, tocada a primeira retinida dizia outra coisa, trocada a segunda retinida também simbolizava outra coisa. E o povo, então, ele tinha uma identificação muito clara sobre isso, os ouvidos dele já estavam muito afiados. Não tem quando você deve ouvir a voz do teu pastor, e quando eu falo teu pastor, o pastor de ovelhas é a voz de Deus, mais ou menos isso. A trombeta, ela significaria isso, mas ela trazia um convite para a realização de festa, um convite para a celebração. Então, a primeira parte desses salmos, ela traz isso. Nós temos um convite para celebrar, nós temos um convite para viver essas bonanças, essas alegrias, essa doce maravilha, né? Esse doce cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Né? E ele vai trazer isso, ele vai trazer como uma lembrança dos grandes atos, figuras de grande personagem. Ele utiliza o nome de Jacó, que é um personagem central, vamos dizer assim, estabelecendo porque de Jacó veio ali todo aquilo que nós conhecemos e chamamos como Israel. Ele utiliza o próprio José, ele utiliza a saída do Egito, que é o ponto central, sempre a fuga não. A salvação é retirada por Deus do povo do Egito, sendo conduzido ali pelos homens de Deus, que era Moisés. Então ele usa essas figuras para dizer assim, olha, celebrem por isso, celebrem porque eu agi na vida de vocês, celebrem porque o Deus nunca vos abandonou. Mas nós estamos falando do povo de Israel. Eles têm todos os motivos para celebrar. E a celebração é um ato de, vamos dizer assim, quando eles estão celebrando, quando eles estão cumprindo, estão obedecendo aquilo que Deus determina, em algum ponto eles estão aqui afinados, né? É como diria o meu irmão Andrei, né? Grande Andrei, que diz assim, afina tua viola, soldado. Então, é um povo que está afinado, né? A viola. E ele traz ali no versículo 2, assim, tomai o saltério e traz o adufo, a harpa, suave, a viola. Ele traz, ou seja, faça festa, celebre com gosto. Parte disso aqui a gente está vendo principalmente aqui a partir de Davi, né? Mas traga, ali a gente falava sobre trombeta, traga, celebre, cante, louve, dance, sorria. Bacana. Mas, como a gente falou mais anteriormente, a gente volta a dizer, mas isso aqui é povo de Israel, é povo rebelde, é povo obstinado, é povo que o tempo todo está desafiando, é o tempo todo ele se levanta. Se já temos aqui o rei Davi, é porque de alguma forma já houve uma inclinação, Mas a gente sempre tem que lembrar que a história escreve aquilo que o próprio Deus quer, porque ele tem controle sobre tudo. E ele diz assim, é onde ele entra assim, mas Israel, ouve-me, e eu quero te mostrar. Israel, ouve-me, eu quero te alertar. Israel, ouve, eu quero te orientar. Israel, ouve, eu quero te exortar. Israel, ouve e muda. É isso que o clamor desse vai trazer. Israel, larga de te apresentar deuses estranhos, larga de te prostrar a quem não é teu Deus, Israel. Israel, lembra, Israel, lembra que eu te tirei lá do Egito, lembra que eu te protegi, lembra que eu vim te sustentando, Israel. Israel, lembra que eu sou teu Deus. Aí no versículo 11 ele diz assim, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. E aí, meu irmão, meu querido irmão, meu amado irmão, se você já conhece a Cristo e você já está na graça da doce presença de Deus, espero que esteja, ou se você não estiver, e aí é um grande problema. É a gente não querer as coisas do Senhor, a gente não aceitar as coisas do Senhor, a gente duvidar, a gente rejeitar. É o que o Israel aqui está querendo. Quando a gente vai lá para a nossa origem da humanidade, de Adão e Eva, Deus faz, vamos dizer assim, exortações, ou faz, vamos dizer assim, conversa de uma forma muito clara, dizendo coisa bem simples. Diz, não coma disso. Ele disse, não coma disso aqui, porque se tu comeres, certamente morrerás. Algo simples, algo direto, algo entendível, mesmo que Adão não entendesse o que era o significado da morte, mas Adão, na conversa diária que tinha com Deus, ele sabia que podia confiar naquilo que Deus estabelecia. Mas aí ele dá, vamos dizer assim como o povo de Israel está se prostrando a deuses estranhos, né, como ele fala assim, assim como a gente se prostra, eles, no caso por meio de Eva, ele dá ouvidos a vozes estranhas, que foi a voz da serpente. E o interessante sobre dar ouvidos, quando eu vejo o caso de Adão, na nossa vida prática, na nossa vida diária, principalmente se você é casado, vai ter uma vozinha feminina, que é da sua esposa, e diz assim, mas você não me escuta, você não me ouve, você não... Pois é, né, rapaz? Eu acho espetacular isso, mas eu faço uma ressalva. Não, você tem que escutar assim a sua mulher. Mas cuidado, viu? Cuidado que você escuta a sua mulher. Lembrai-vos que você tem a responsabilidade espiritual. Tem mulheres que são excepcionais no trato da sua espiritualidade. Top de linha. Não estou dizendo que você não deva escutar. Você deve escutar, mas cuidado ao cumprir aquilo que você escutou da sua mulher. Nós temos um caso bem claro, que é esse de Adão, que deu voz, que deu ouvido à sua mulher e escutou, mas você tem que ter o discernimento para aplicar as correções necessárias para validar ou desfazer por um ato que ela, vamos dizer assim, possa ter cometido, ou por inocência, ou por ter sido usado pelo inimigo, pela sua fragilidade, porque os ouvidos da mulher são muito sensíveis, muito sensíveis. E isso também aflora uma espiritualidade dela diferente do homem. O homem, da sua racionalidade, acaba tendo dificuldade de entender, de viver a própria presença de Deus na sua vida, e a gente, por hábito, a gente começa a mensurar que mulheres são mais espirituais, mas elas têm um nível de sensibilidade, um nível de entendimento, talvez por serem a abrigar a natureza, a vida humana dentro de si, isso lhe dar uma, vamos dizer assim, uma grande vantagem nesse aspecto. Mas eles então estão dando vozes estranhas. E essa segunda parte desses salmos, que é a parte central do que a gente está trazendo, ele já vai trazer, afastando o problema da alegria. A alegria já não existe mais.
E aí o resultado disso, no versículo 12 tem, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos. Irmãos, eu estou vivendo, por exemplo, um momento na minha vida, ou algumas vezes a gente vive, em que a gente apresenta certos resultados, certas conquistas, certas coisas que estão acontecendo, e a minha principal preocupação é justamente isso. Será se o que eu estou vivendo é desejo do meu coração, é vontade do Senhor para a minha vida? Será se é uma resposta àquilo que eu expressei verbalmente e o Senhor inclinou a sua cabeça com tristeza, mas por me amar, vamos dizer assim, meu filho, se tu queres isso, eu vou te permitir isso? Ou se de fato é um presente, é ação humana sobre a minha vida? A gente sempre fica nesse será. E eu tenho muito receio, porque hoje eu quero que efetivamente a própria vontade do Senhor, o ato soberano dele, a vontade soberana dele, a vontade perfeita, a vontade agradável, para a minha vida ela se estabeleça, irmão. Cuidado com o que o teu coração ouve. A própria Bíblia diz, toma cuidado, que tudo que tu deves guardar, guarde o teu coração, porque ele é fonte para muitas coisas, inclusive para amar o Senhor, tá certo? Muitas coisas ruins podem vir do coração, claro que podem vir, mas, inclusive, ele tem a capacidade de amar ao Senhor. E o Senhor, então, está dizendo sobre isso. E quando ele diz tudo isso, é porque certamente as coisas não são boas nem para Israel, nem para você, nem para mim. E ele continua, se o meu povo me tivesse ouvido. E o que aconteceria em relação ao povo de Israel, em relação a você, em relação à nossa vida? Deus estabelece de uma forma inequívoca e sensata. Ele diz assim, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. O Senhor estaria ali para te proteger. O Senhor está para te manter sobre a posse dele, sobre a guarda dele. O Senhor está para, vamos dizer assim, para colocar a tua vida sobre a proteção daquele que deve ser temido por todos, que não há inimigos que possam falar, Israel, meu filho, se tu tivesse obedecido, se tu obedecesse ao teu Deus, por exemplo, o teu Deus agora está te fazendo um chamado, se você não se encontrou com o Senhor, confessa, abre tua boca, diga que você é pecador, grita, diz aí na tua casa, te ajoelha aí perante teu filho, tua filha, tua esposa, ou você que é filho diante dos teus pais, diz assim, pai, mãe, seja testemunha do que eu quero dizer, meu coração quer nesse momento dizer para todos vocês, a partir desse momento, eu sou filho de Jesus Cristo, porque eu o aceito como o Senhor e Salvador, e eu quero que Ele me guie agora todos os passos, eu quero que a minha família possa prosperar em Deus. Faça isso, pega esse caminho da obediência, o próprio Senhor está dizendo, os teus inimigos serão abatidos, meu irmão, confia nisso, anda nisso, anseia por isso, tá certo? E no final de tudo isso, Deus, lá no versículo 16, diz assim, e eu o sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com mel saído da rocha. Você tem noção do que é isso? A tua boca, você já imaginou tomando mais doce mel da rocha? Não é esse mel aí que a gente acha, não é muito doce, é muito açucarado. Isso é um abuso, Senhor. O mel do Senhor é o mel do fruto do Espírito Santo, que vai fluir como água de vida, como água de renovo. Pai, a comida perfeita. O Senhor está aí, o Senhor te oferece isso. O que você precisa fazer, eu já te disse. É só tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida e andar em obediência e com a fé inabalável no Senhor Jesus Cristo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, fica sob o amor de Deus, fica sob sua suprema proteção. Fique com Deus, meu irmão, que Deus nos cuide.